Olá, sejam bem-vindos ao Tríplice Invicto. Meu nome é Davi Jorge e estou lendo Neco, o primeiro ídolo. A visita do Corinthians inglês e a fundação do Corinthians paulista. Em agosto de 1910, chega ao Rio de Janeiro para disputar vários jogos o Corinthians Team, equipe inglesa formada por estudantes de Oxford e Cambridge, que fazia sua segunda excursão pela América do Sul. Na primeira, em 1908, o clube londrino foi à Argentina sem passar pelo Brasil, temendo o surto de febre amarela que assolava o país. 2 anos depois, em nova excursão, voltavam com jogos acertados com Fluminense e Carioca. No Rio de Janeiro, os ingleses venceram de forma arrasadora, goleando o Fluminense por 10-1, o combinado carioca por 8-1 e o combinado de brasileiros por 5-2. Com o impacto dessas grandes vitórias, a Liga Paulista combina com o Fluminense uma viagem do time estrangeiro ainda provinciana a São Paulo para a realização de jogos que teriam grande repercussão em toda a cidade. A chegada do Corinthians Team a São Paulo recebeu grande cobertura da imprensa, sendo a delegação de ingleses acompanhada de multidões que cercavam o Majestic Hotel, que para conhecer os grandes esportistas do futebol, do país do futebol. Grande impacto também causaram nas partidas disputadas, pois os ingleses venceram todos os times. Associação Atlética das Palmeiras por 2-0 em 31 de agosto, Combinado Paulista por 5-0 em 2 de setembro e São Paulo Atlético por 8-2 em 4 de setembro. Os jogos no Velódromo reuniram grande público que, com vibração e entusiasmo, acompanhou os lances, aplaudindo os atletas. Igualmente grande foi a cobertura dos jornais sobre as partidas, descrevendo as jogadas, bem como o comportamento da luxuosa torcida no campo e fora dele. Entre os espectadores que observavam encantados a maestria dos ingleses, estavam alguns moradores do Bom Retiro, que desejavam, já havia algum tempo, montar um time para jogar futebol. Alexandre Magnani, Antônio Pereira, Salvador Batalha, Joaquim Ambrósio, Carlos da Silva, Rafael Perrone e Anselmo Correia estavam entre os que assistiram ao Corinthians Team golear os brasileiros, decidindo naqueles dias formar uma equipe com o mesmo nome do time inglês. Em 1º de setembro, com os ingleses ainda em São Paulo, reúne-se no Bom Retiro, na rua José Paulino, um grupo de 13 pessoas dispostas a formar um time de futebol e, em plena rua, escolhem a primeira diretoria, sendo designado o presidente Miguel Batalha. Em nova reunião realizada em 5 de setembro, na casa do então presidente, deliberou-se a escolha do nome do time, que seria Esporte Clube Corinthians Paulista. Vencidas as propostas de outros nomes, em face do impacto causado pelo clube inglês em São Paulo. No salão de barbeiro de Salvador Batalha, havia muito tempo já se cogitava da fundação de uma agremiação para jogar futebol e que reunisse o pessoal da região do Bom Retiro, bairro da população humilde da cidade. Agora formado o Corinthians e eleita sua primeira diretoria, inicia-se a luta para conseguir a bola, a camisa, a sede, o campo e etc., visando a constituição de um clube de verdade, concretizando o sonho daquele grupo. Nota: fundadores do Esporte Clube Corinthians Paulista. Os 13 participantes da reunião que fundou o clube, efetuada em 1º de setembro de 1910, foram Antônio Pereira, Joaquim Ambrósio, Anselmo Correia, Carlos Silva, Rafael Perrone, Alexandre Magnani, Felipe Aversa Valente, Miguel Sotile, João da Silva, Salvador Lópamo, João Morino, César Nunes e Miguel Batalha. Antoninho de Almeida, História de um Grande Clube, escrita pelo próprio povo, de Vaney e outros, campeão dos centenários. Miguel Batalha. Era Alfaiate foi eleito o primeiro presidente do Corinthians em 1º de setembro de 1910. Tomou posse dia 5 e permaneceu na presidência por apenas 15 dias. Por motivo de viagem, teve de ausentar-se de São Paulo e foi substituído pelo vice, Alexandre Magnani. Notas: 1.
Outras sugestões de nome, como Carlos Gomes e Santos Dumont, apareceram na reunião de fundação do Corinthians, sendo, no entanto, preteridas pelo nome da esquadra inglesa. 2. O Corinthians inglês voltou a visitar o Brasil em 1913. Suas relações com o Corinthians paulista atravessaram décadas e décadas, e em 5 de junho de 1988 jogou-se partida amistosa no estádio do Pacaembu entre os dois Corinthians, o inglês e o paulista. Esses laços fraternos entre os dois clubes transparecem nos cumprimentos pela conquista do time brasileiro do primeiro campeonato mundial de clubes, promovido pela FIFA em 14 de janeiro de 2000, parabenizando o time paulista pela conquista inédita. Assim manifestaram-se os ingleses. Abre aspas. Por meio do presidente Jim Hill, seu presidente executivo, suas comissões, diretores e jogadores de suas 15 equipes, Corinthians Casuals Football Club gostaria de enviar calorosas congratulações para o Corinthians paulista por seu sucesso na final do Mundial de Clubes da FIFA. Nós vibramos assistindo a final em rede, ao vivo, aqui pela BBC, na sexta-feira à noite, e vibramos ainda mais em assistir o goleiro Dida fazendo a defesa que efetivamente garantiu a Copa, assim como fez antes com o Real Madrid. Através de nossa comum descendência, nos sentimos refletidos no brilho de seu triunfo. Lembramos com muito prazer nossa visita em 1988, quando jogamos como pai contra filho no Pacaembu. Mas agora temos ainda maior prazer que nosso time é campeão do mundo. Minhas congratulações para todo o Corinthians, passado e presente, e de todos nós do Corinthians Casuals. David Harrison, presidente executivo. Em maio de 2001, novamente o time inglês retornou ao Brasil, tendo realizado vários jogos em São Paulo. Esteve presente à final do Campeonato Paulista de 2001, no jogo entre Corinthians Paulista e Botafogo de Ribeirão Preto, que rendeu ao Alvinegro seu 24º título estadual, o primeiro do século XXI. 3. A barbearia de Salvador Batalha, irmão do presidente Miguel Batalha, foi utilizada para a realização das reuniões dos membros fundadores do Esporte Clube Corinthians Paulista e localizava-se na esquina da Rua dos Italianos com a Rua Júlio Conceição, no Bom Retiro. 4. Conquanto haja divergência sobre o número inicial de fundadores, já que a ata de fundação desapareceu no tempo, o primeiro grupo de 16 sócios eram Alexandre Magnani, Antônio Alves Nunes, Alfredo Teixeira, Antônio Pereira, Antônio Vizzoni, Anselmo Correia, Carlos Silva, César Nunes, Emílio Lotito, Felipe Valente, Joaquim Ambrósio, João da Silva, Jorge Campbell, Miguel Batalha, Rafael Perrone, Salvador Lópomo, conforme devanei em Campeão dos Centenários.